Vamos começar pela falta de paladar. Na medicina chinesa, a nossa capacidade de sentir gosto das coisas, dos alimentos, tem relação com o nosso baço, pâncreas e com o nosso estômago. Opa, quem é novo aqui vai achar um pouco estranho quando eu falar baço, pâncreas. Porque na medicina chinesa, nós consideramos o baço e o pâncreas uma coisa só, é uma energia só, um órgão só, tá? Somente para esclarecer. Então, essa capacidade de sentir gosto das coisas, não, né? Dos alimentos, principalmente, que a gente não come terra, né? Eu, quando era criança, comia, mas agora não como mais. Então, essa capacidade de sentir gosto dos alimentos tem relação com o nosso baço, pâncreas e com o nosso estômago. E ambos, gente, eles têm a mesma energia, porque eles pertencem ao elemento terra, né? E hoje nós vamos... Na verdade, a gente não quer aprofundar muito nessa questão dos 5 elementos, mas é importante que vocês entendam que tanto o baço pâncreas, que é considerado com um órgão só, junto com o estômago, eles são os responsáveis pela sua capacidade, pela nossa capacidade de sentir gosto nos alimentos. Então, vamos lá, a COVID, ou Covid, tanto faz, né, gente? É uma doença que afeta principalmente ao nosso pulmão, certo? Por isso, as pessoas que contraem esse vírus, elas ficam com a capacidade pulmonar realmente comprometida. Mas o que tem a ver a falta de paladar, né, com o pulmão? Qual que é essa relação? Vamos entender melhor, ó. Agora vocês vão entender, já vai ficar claro. Porque segundo a teoria dos 5 elementos, tá? Aqui eu vou ter que explicar isso resumidamente. Segundo a teoria dos 5 elementos, quando o nosso pulmão ele está doente, quando ele tem as suas funções comprometidas, né, ele vai tirar a energia do nosso baço. Mas o que tem a ver, tá? Porque o pulmão, ele é filho do baço, e quando o filho ele está doente, para quem que ele vai pedir ajuda, gente? Para quem que o filho pede ajuda quando está doente? É logicamente que para a mãe, né? Então, quando o filho, que é o pulmão, ele está doente, ele vai tirar energia do baço, e é por isso que as pessoas também sentem muito cansaço. Parei de fechar aqui. Só um minuto, pessoal, eu vou fechar essa porta aqui, porque senão tá entrando um ventinho ali, eu congelo. Então, vamos lá. Quando o filho ele está doente, o pulmão ele vai pedir energia para a mãe, que é o nosso baço. E aí, o que vai acontecer? Por isso que muitas pessoas elas sentem muito cansaço também, né? Porque aqui nós temos 2 órgãos, o pulmão e o baço, que eles, quando estão em desequilíbrio, eles causam muito cansaço e falta de energia. Logo vou explicar melhor, tá bom? Então, é por isso que a pessoa ela perde o paladar quando está infectada pelo vírus. Opa, então a coisa começou a fazer sentido. Por quê? Porque antes eu falei que o baço tem relação, ele que controla essa capacidade da gente sentir gosto nos alimentos. Estão vendo como tudo começa a fazer sentido? É por isso que a gente perde o paladar, gente. Então, esses sintomas, eles podem permanecer, certo? E o que a gente pode fazer, tá? Tanto na doença, a gente perde o paladar e o olfato, quanto depois, muitas vezes, muita gente que vocês viram aqui, elas permanecem com isso. Então, o que a gente pode fazer para corrigir esse sintoma, que é um sinal de desequilíbrio no nosso organismo, né? Ou até mesmo se você teve Covid e ainda não conseguiu recuperar o paladar, o que você pode fazer? No microsistema da mão, gente, nós vamos aplicar um protocolo que vai ajudar a recuperar a função do baço, certo? Que nesse caso, como a gente viu, é o baço que é o responsável por essa capacidade de sentir o gosto dos alimentos, tá bom? Então, os pontinhos nesse caso que nós vamos usar são 2 pontinhos, gente, tá bom? Para quem é aluno, o ponto é o F3 e o F5. F3 e F5. Que eles ficam no dedo mindinho, tá? Deixa eu ver se tá todo mundo vendo aqui, ó. Eles ficam no dedo mindinho, tá bom, gente? São 2 pontos para quem é aluna, o F3 e o F5. Boa noite, boa noite. Tem gente entrando aí ainda. Então, gente, ó, esses 2 pontinhos, eles vão nos ajudar que a gente recupere,
que a gente consiga voltar a ter essa capacidade de sentir gostos dos alimentos, tá bom? Porque o que ele vai fazer? Eles vão tonificar a energia deste órgão, certo? Que ele foi agredido pela consequência de um desequilíbrio no pulmão. O vírus, ele vai lá, ataca o pulmão, ele é filho do baço, certo? O filho, ele vai pedir energia para a mãe vai doar energia, logicamente, e ela vai ficar sem energia, vai ficar desequilibrada. Então, nós vamos tonificar o baço, dar energia para o baço para recuperar o paladar, tá bom? E aí vocês vão aplicar esses dois pontinhos. Então, para quem perdeu o paladar, né, a gente vai tonificar o baço para que essa pessoa ela volte realmente a recuperar, a sentir o gosto das coisas, tá bom? E existem alguns alimentos, gente, isso aí também é muito importante, anotem, existem alguns alimentos que eles ajudam também, a gente vai fazer os pontinhos, e existem alimentos que ajudam a tonificar a função do baço, e existem outros alimentos que atrapalham ainda mais, então esse sintoma ele pode piorar se você continua comendo certos alimentos, que eu já vou explicar. Vamos começar por os alimentos que ajudam a tonificar a energia do baço, tá? Os alimentos doces, tá? Os alimentos doces, eles tonificam a função do baço. Mas calma aí, que não é esse tipo de doce, tá, gente? Não é o doce do açúcar refinado, o pudinzinho, o chocolate, o brigadeiro, não é esse tipo de doce, tá, gente? Eu estou falando de alimentos de essência doce, aqueles alimentos que têm a essência natural doce, tá? Que é, por exemplo, a abóbora, o arroz, a mandioca, a batata, a cenoura, a couve, o milho também. Esses alimentos, a essência deles é doce. Isso vai ajudar a tonificar a função do baço para que a gente consiga, ou para que os seus pacientes consigam recuperar o paladar, tá bom?